Como que eu posso avançar no estudo da música? Como que eu posso continuar a progredir se eu não posso fazer barulho? Esse vai ser o tema que a gente vai conversar aqui nesse quadro, né? E aqui é onde a gente conversa sobre as nossas angústias, nossas dores, nossas conquistas, as coisas da nossa intimidade musical, as coisas que fazem parte dos nossos desafios de estudar e fazer música. Pois esse é o tema de hoje. Sabe que quando eu penso nessa ideia assim, como que eu posso continuar evoluindo, Dani, se eu não consigo poder estudar, se eu não posso tocar, não posso fazer barulho, isso é uma das pontas do iceberg daquilo que eu chamo de um ambiente antimusical. Sabiam sobre isso? Já eu falo um pouco no canal, mas hoje eu vou falar de forma mais extensa sobre essa questão do ambiente e da importância disso para o nosso crescimento ou não. Por quê? O que eu chamo de um ambiente antimusical? Um ambiente antimusical, ele pode ser formado por pessoas ou por condições físicas que não nos ajudam. Então, no que se refere às pessoas, são os nossos familiares, são as pessoas que estão à nossa volta, nem sempre só os nossos familiares. Às vezes os nossos vizinhos, que também não ajudam, não colaboram, mas enfim, são pessoas que não nos apoiam, nem financeiramente, por exemplo, pensando mais especificamente na família, nem financeiramente, nem emocionalmente. São pessoas que não acreditam no que a gente está fazendo, acha que é só mais um fogo de palha, ou é só mais um curso, é só mais algo que ela tá fazendo ali para cumprir uma tabela de rotina de cursos que tem que fazer ou que quer fazer por prazer, por hobby, e não apoia emocionalmente, não valoriza as nossas conquistas, não, né, às vezes nem acompanha, especificamente falando de pais ou de irmãos, o nosso núcleo de pessoas dentro da família, assim mesmo, sabe? Às vezes nem acompanha, assim, não tá vendo o que a gente tá fazendo, e quando vê, nos ridiculariza, tira chacota, faz piada, zoa. Eu não sei se vocês já passaram por isso, já se pegaram sendo alvos disso, mas isso é um dos exemplos de um ambiente muito pobre de incentivo, não tem incentivo nenhum, pelo contrário. E além disso, é um círculo social de pessoas que não está acostumado com a rotina da música, então não tem o hábito de escutar música, não tem o hábito de ir a apresentações musicais, ir a teatros, ir a recitais, assistir shows no Sesc, shows em praça pública que acontece. Então é um ambiente onde também tem esse rito musical, essa atitude, essa vivência musical muito limitada, por não ter costume, não desenvolveu. Então, o máximo que faz, de repente, é escutar uma música ou outra. E olhe lá. Então, é mais um dos aspectos desse de um ambiente familiar pobre, musicalmente falando. E assim, né, o que eu acho que seria uma influência mais nociva são as influências psicológicas nada saudáveis. Nada saudáveis, como eu falei, de zoar, né, de fazer chacota, de não incentivar a nossa persistência, a nossa resiliência, de ficar falando que a gente não tá aprendendo nada, que isso aí não vai levar a gente a lugar nenhum. Quantas pessoas você pode estar me ouvindo e se reconhecer? Quantas vezes você ouviu isso? E então, assim, é uma influência psicológica nada saudável, nada para estimular a nossa crença da nossa capacidade de enxergar o quanto a gente pode desenvolver uma habilidade se nós tivermos foco, direcionamento, disciplina, amor e dedicação ali. Então, realmente são pessoas que, por não terem conhecimento, não alimentam. Além disso, é uma situação, por exemplo, às vezes você mora num apartamento, às vezes você mora num lugar com as casas muito próximas, e aí você não pode fazer barulho, porque as pessoas reclamam, ou você, mesmo assim, às vezes, pior, né? Às vezes as pessoas dentro da sua casa reclamam que você tá fazendo barulho. Por quê? Porque eles hum, não entendem a importância do erro na música. Porque o que a gente mais faz no nosso dia a dia é errar. Não é o que a gente mais faz, é o que a gente faz com mais frequência. Todo dia que a gente vai escutar, a gente vai estudar, a gente erra. Errando e depois percebendo como que vai corrigir esse erro e repetindo várias e várias vezes que nós vamos alcançando a excelência. Então, às vezes, essas pessoas que nos cercam se irritam com a repetição, com a insistência, com o disco virado, como eu já escutei várias vezes. Nossa, mas só fica nesse disco aí, tá arriscado, fica só nisso o tempo todo. Escutei isso muitas vezes já.
e eles não entendem a importância do erro e o quanto o erro é uma coisa natural, não é ruim, só faz parte, ele faz parte. E a gente vai construir pelo erro, né? É nas tentativas errando que a gente chega ao certo. Então, enfim, e pode acontecer também de não conseguir ter na cidade um ambiente. Às vezes na cidade que você está mesmo, a sua cidade não tem incentivo cultural, não tem grupos de música, não tem bandas, não tem grupos artísticos, não tem apresentações culturais, a cidade não é aquecida culturalmente, né? Então os órgãos públicos, as pessoas que estão na direção da cidade, né, prefeitos, vereadores, enfim, não estimula a cultura na cidade. Então, além de, às vezes, enfrentarmos um ambiente antimusical dentro da própria casa, dentro da própria família, expandindo um pouquinho na vizinhança, a gente não consegue ter, e depois a gente não consegue ter também, às vezes, na cidade, locais para buscar e para crescer musicalmente. Então, isso é o que eu chamo de um ambiente antimusical. É onde as sementinhas ali que entram, cada uma de um ladinho um pouquinho, não seria a sementinha, acho que é o adubo, né? É o que aduba um pouquinho diariamente a nossa habilidade através de exemplos, de posturas que a gente assiste, porque ir à apresentação, galera, quando a gente vai numa apresentação, a gente aprende muito. Quando a gente vê alguém tocando, aprendemos muito. Aprendemos a postura, a sonoridade, temos referências de uma sonoridade legal. Então, quando a gente não tem essa oportunidade na cidade, também é um ambiente muito pobre, musicalmente falando. Então, o que seria um ambiente rico, Dani, do ponto de vista musical? O ambiente musicalmente rico, assim, o que seria? Seria o que tem exatamente o oposto de tudo que eu falei até agora. Tem uma família que, começando do núcleo familiar, uma família que te apoia, que está ali presente com você, que te respeita no seu momento de estudo, que sabe que você precisa estudar e que nesse estudo você vai ficar repetindo 300 vezes a mesma coisa e muitas delas vão estar erradas, mas muitas delas depois vão estar certas e você começa a repetir o certo. É uma família que te incentiva a não desistir. É uma família que te apoia emocionalmente, que te sustenta quando você está fraquejando porque está muito difícil e você está ficando desanimado, tendendo a acreditar que você não nasceu para aquilo. É uma família que conhece que a resiliência faz parte do processo de sucesso, de conquistar uma habilidade. Então, é uma família que tem essa retaguarda, é uma família que participa do processo de aprendizado, tá ali com você, te ajuda no que puder. Tem muitos pais que não têm conhecimento musical e não podem ajudar os filhos a estudar, não pode ter uma conversa musical assim de igual para igual porque não tem conhecimento, mas eles têm um amor extremo ao benefício, ao que o filho está conquistando com o estudo musical, então super incentiva, ajuda a ter garra, ajuda a permanecer firme ali, entendeu? E, enfim, esse do ponto de vista da família. Incentiva com a aquisição de instrumento, incentiva respeitando o seu momento de estudo e do ponto de vista mais da sociedade, assim, das condições sociais ao seu redor, é quando você tem facilidade para ter acesso a ambientes onde a música esteja prevalecendo. Ambientes onde tenha projetos culturais se apresentando, tenha banda, tenha grupos musicais da sua cidade que se apresentem, que você é estimulado a ir assistir, apresentações gratuitas fornecidas pela prefeitura, né? Não só eu não digo só de grandes shows, porque às vezes a gente acha e não sei, também às vezes os nossos órgãos, as pessoas que estão nos órgãos, né, capacitados para quer dizer, capacitados, mas enfim, estão ali responsáveis por dirigir uma cidade, dirigir a questão da cultura na cidade, às vezes elas acham que trazer a cultura é trazer apresentações de grandes artistas, de grandes shows, e não é necessariamente isso, pelo contrário, porque às vezes muitos desses artistas eles não estão preocupados com a questão cultural em si. Claro que já é uma movimentação, já é uma possibilidade de trazer alegria para a sociedade, de trazer uma outra forma de expressão também musical. Só que não é necessariamente isso. É a gente encontrar os grupos onde estão acontecendo música de forma não somente preocupada com a grana, é uma forma musical, rica mesmo, cultural falando, uma preocupação com a cultura, com a formação cultural. Às vezes a gente está numa cidade que não tem isso também, e às vezes está numa cidade que tem. Então é um ambiente muito rico, muito aquecido, musicalmente falando. Eu não sei, a gente não escolhe onde nasce, a gente simplesmente nasce. E de repente a gente cai num ambiente muito rico e de repente não. O que resta a nós é saber o que vamos fazer agora, dependendo do ambiente que a gente está, né? Por exemplo, eu.
Eu não vim de uma família musicalmente rica. Ninguém na minha casa tinha estudado música antes de mim. Ninguém. Nunca. Ah, meu pai, ele tocava violão, autodidata, ele aprendeu violão na juventude, assim, mas foi assim, aprendeu esporadicamente, depois ele seguiu para trabalhar por outros caminhos e não teve mais nada de música. Eu não lembro de ver meu pai tocando quando eu era criança, eu não tinha um ambiente rico familiar. Então, quando eu quis fazer, né, piano, quando me avisaram lá na escola, quando eu era pequenininha, e foram anunciar, fazer propaganda do curso de piano na escola, e eu quis fazer, insisti muito, era até estranho para minha família, porque era algo que eles não entendiam de onde vinha essa minha vontade, por que eu queria tanto fazer isso. Não era um ambiente rico musicalmente. E eu cresci sem ter esse ambiente rico. Fui fazendo da maneira como eu podia. Tanto é que eu cheguei, olha só, eu cheguei na faculdade, quer dizer, eu ia falar, né? Eu cheguei na faculdade sem nunca escutar referências musicais, assim, de grandes óperas. Eu não tinha um ouvido de tino, de grandes óperas, de grandes músicas clássicas, orquestrais. Eu fazia curso de piano clássico e eu pouco escutava. Tá certo que na minha época era mais difícil. Nós não tínhamos MP3 que tem hoje, não tinha internet tão fácil, era mais difícil. Tinha que comprar os discos de vinil, senão você não escutava. Só que já tinha CD também, vai, não sou tão velha assim, né, gente? Tinha CD e fita cassete ali, né? Mas enfim, era por aí que você podia escutar, não era tão acessível. O meu pai comprava um pouco, ele comprou alguns CDs, eu lembro que ele comprou uns 4 CDs pra mim do Richard Clayderman, então o que eu escutava era o Richard Clayderman só. Agora pensa, é muito pouco, eu lembro que nas primeiras aulas da faculdade o professor falava pra mim, qual que é o timbre da trompa, porque aqui tem uma trompa tocando, e eu não tinha essa referência auditiva, eu não ia na igreja não tinha a orquestra para escutar, eu não tinha, eu tive um ambiente muito pobre musicalmente. Então, hoje eu tenho condições de dar para os meus filhos, os futuros filhos que eu não tenho ainda, os meus futuros filhos, um ambiente musicalmente muito mais rico. Só que eu aprendi, eu me desenvolvi e fui buscando as minhas formas de conquistar esse ambiente. Sempre que eu caía com uma música na minha mão, logo eu lembro na minha adolescência que caí com fita cassete na minha mão. Fita cassete, eu ficava copiando, pedindo pra minha mãe comprar fita cassete virgem. Eu ficava copiando, assim, os áudios que eu queria ouvir, as gravações do Chopin que eu gostava. Então, de forma intuitiva, eu tava querendo buscar, não me contentava, eu queria buscar, mas era uma forma totalmente intuitiva. E hoje eu tô aqui conversando com vocês para trazer já condições de você refletir sobre isso e começar a produzir, nutrir esse ambiente musical melhor. Porque assim, qual que é a importância do ambiente? Você pode estar pensando, será que é realmente tão importante assim? Ó, o que não existe no ambiente não se forma. Se você não tem uma referência, não tem um exemplo, o que não existe no ambiente não se transforma em ações ou em comportamentos. Então, o ambiente tem muito mais influência do que a gente pensa, inclusive sobre a construção da habilidade, muito. Para a filosofia Suzuki de ensino, há um tripé ali de organização que o ambiente é o responsável, um dos responsáveis, é um triângulozão assim de organização do ensino musical, onde o ambiente é extremamente importante e levado a sério. Por quê? Por que ele está falando isso? Por que o Suzuki defende tanto isso? No livro dele, Educação é Amor, ele conta um relato de um caso de 2 meninas que foram encontradas na Índia sendo criadas por lobos. Em 1941, 2 professores de uma universidade, a Universidade de Denver, receberam um estudo que estava sendo desenvolvido já, um relatório de uma pesquisa que foi feita quando um padre na Índia encontrou essas 2 meninas que estavam sendo criadas por lobos no meio da mata, no meio da floresta. Elas estavam na caverna lá. E uma tinha ao redor de 7 anos e a outra tinha 2 anos. E fizeram 9 anos de observações e estudos com essas meninas. Bom, porque você pode estar nesse momento pensando, como assim, Dani? É porque parece que na Índia, pelo menos o que nessa época que foi lançado o livro do Suzuki, ele fala que nessa época ainda havia o costume de abandonar meninas, de jogar meninas na mata. Então, essas 2 especificamente foram criadas por lobo. E daí, Dani? E daí que elas tiveram todo um comportamento desenvolvido, um comportamento físico e de saúde chocante, que foi relatado nessa pesquisa e que comprovou que o ambiente tem muito mais influência sobre as nossas habilidades, sobre os nossos comportamentos e sobre o nosso aprendizado do que a gente imagina. Ó, só pra vocês terem ideia, eu anotei aqui tudo que foi relatado na pesquisa. A cabeça, o peito e os ombros das 2 menininhas, da de 7 e da de 2, estavam cobertas de cabelo grosso. Elas se moviam de 4, com pé e mão, como os cães. Elas não conseguiam ficar direitavam, não conseguiam ficar em pé mais. Os olhos delas enxergavam muito bem no escuro, o olfato era apuradíssimo,
como os cães. Elas corriam muito rápido de 4, elas tinham muita velocidade, destreza em correr de 4, assim. Os ombros eram muito largos, as pernas muito fortes e as ancas eram dobradas, né? Porque a postura do cão, né? Elas pegavam tudo com a boca e não com a mão. Elas se alimentavam de carne especialmente podre, elas queriam carne crua e podre, era o que elas queriam para comer. E a gente começa a ficar chocado de ouvir, não fica? Elas eram, olha que curioso, elas eram imunes às mudanças de temperatura e não transpiravam. Já começou a trazer mudanças corporais, elas não transpiravam mais. Quando fazia calor, elas ficavam com a língua para fora, como os cachorros, como os cães ficam. E a sua pele era lisa e não se sujava. A gente senta no chão e já fica sujo. Elas não se sujavam. As palmas das mãos eram totalmente calejadas, as orelhas ficavam em pé assim ao menor barulhinho, as orelhas delas erguiam. É muito trejeito do comportamento dos lobos, do que elas tinham lá no meio das cavernas com eles, né? Especialmente a menina mais velha, que já tinha 7 anos ali com eles. As narinas vibravam e rosnavam quando elas ficavam bravas. E se alguém tentasse interferir quando elas estavam comendo, elas ameaçavam morder, elas rosnavam, mostravam os dentes e dormiam de dia. De noite elas ficavam super ativas e elas uivavam em 3 horários específicos durante a noite, sempre. Às 10 horas da noite, à 1 hora da manhã e às 3 horas da madrugada, todos os dias, pontualmente. Isso é um hábito comportamental que elas pegaram dali de ficar uivando durante anos com os lobos. Elas uivavam. A voz delas não tinham características humanas, especialmente da menininha mais velha. Eram sons indefiníveis, assim, não tinha característica humana a voz. Então, assim, isso é hereditário? Isso nasceu com elas? Então, esse trabalho que choca, que o Suzuki traz no livro dele, relata lá no livro Educação Amor, mostra o quanto o ambiente influencia muito mais do que a gente pensa, do que a gente imagina nos nossos comportamentos, nos nossos desenvolvimentos de habilidade e, inclusive, nos nossos aspectos. Por quê, Dani? Porque o corpo tem uma força enorme para se adaptar ao ambiente, para poder viver, para poder continuar. É uma força vital de adaptação para viver. É um estímulo que a gente tem ali inerente para continuar a vida, para a continuação da espécie. Então, como eu falei ainda há pouco, na filosofia Suzuki de ensino musical, nós temos um triângulozão assim, para que o aprendizado, para que a gente possa cada vez mais evoluir na nossa habilidade. Que triângulo é esse, Dani? De um lado do triângulo está o professor e a importância de ter bons exemplos, boas referências musicais. Do outro lado está o aluno, para ele se dedicar, para ele conseguir fazer, se disciplinar, desenvolver a frequência do estudo, conseguir ter maturidade cada vez mais e ficando independente do professor. E na terceira ponta do triângulo estão os pais. Por quê? Porque os pais representam um lado do ambiente. Os pais têm que, em casa, criar o ambiente musical que o aluno tem na sala de aula com o professor. Então, no ensino Suzuki, os pais vêm para a sala de aula junto com o aluno. Os pais fazem aula junto com o aluno, especialmente quando o aluno é criança. Quando o aluno é adulto, aí, lógico, o pai não precisa vir junto, porque o adulto vai para casa e vai tendo, né? Ele vai aprendendo como criar um ambiente rico para ele e vai criando, vai organizando esse ambiente rico para ele. Como eu falei que eu fui modificando ao longo do meu aprendizado. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a querer assistir mais apresentações, eu não tinha incentivo, meu pai ficava bravo, porque eu tinha, na minha cidade, não tem nada de apresentações, mas eu tinha na cidade vizinha, que era onde eu estudava na minha faculdade. Então eu queria ir nas apresentações à noite, meu pai ficava muito bravo, porque eu era uma menina à noite, sozinha, numa cidade que ficava a 70 quilômetros de distância, tendo que pegar um ônibus de madrugada para voltar para casa. Ele não incentivava, mas eu tinha que fazer, eu tinha que criar as minhas alternativas. Não tô querendo induzir aqui ninguém a ficar brigando dentro de casa e a ficar correndo um certo risco, assim, de se expor, porque eu me expunho ao perigo da noite, de vir sozinha, enfim. Mas não é isso que eu tô querendo induzir. Estou querendo dizer que quando a gente é adulto, a gente começa a ter consciência da importância de ter um ambiente rico mais nutrido e a gente começa a nutrir. A criança não. Então os pais vêm para aula juntos, os pais fazem aula, vocês acreditam? Os pais fazem aula do instrumento na aula Suzuki. O professor Suzuki dá aula para o pai durante a aula da criança. Por quê? Porque o pai em casa tem que aprender qual é o esforço que ele tem que ter, como ele pode orientar bem a criança, como que ele pode evitar o erro, como que ele pode corrigir com amor, nunca com bronca, nunca de cima para baixo, nunca agressivo. Então, e o essencial, aprendendo que sempre antes de criticar e de fazer uma correção, você tem que fazer um elogio, você tem que reconhecer um esforço que teve ali, então você tem que elogiar alguma coisa que teve de mudança positiva, porque teve, tá? Agora, indo para uma questão mais prática, assim, você tá me ouvindo, tá? Tudo bem, Dani.
Mas a minha questão é mais prática. Eu já tive o caso de uma aluna, por exemplo, que ela queria estudar e ela chegava para minha aula tendo estudado muito pouco. E aí um dia a gente tendo uma conversa mais franca, assim, sincera, e eu conversando com ela, eu falei, mas eu não vou citar o nome dela só por respeito, eu falei, fulana, o que que tá acontecendo que você não estuda? Né? Ela falou assim, ai Dani, posso te confessar? O meu pai não deixa. O meu pai trabalha em casa, ele tem um escritório em casa, o trabalho dele é home office, e toda vez que eu vou estudar, ele fala que eu tô atrapalhando ele, porque ele tem que estar concentrado para trabalhar. Ou então, quando eu vou estudar à noite, que ele já acabou o trabalho, ele quer assistir televisão, ele quer descansar e não quer que eu faça barulho porque ele também quer assistir televisão e quer descansar. Então ela tinha um ambiente assim, extremamente podado, uma aluna com potencial enorme, já fazia aula de piano há anos, estava para se formar num curso técnico e tinha essa marra na família. Então, o que fazer de uma forma mais prática, se o seu caso é esse, por exemplo, se você não pode fazer barulho dentro de casa, ou se você mora num apartamento e ainda que esteja em horário comercial, a sua vizinhança reclama, não quer que você faz barulho, como que você vai estudar em casos desse? Você sabe que você tem que estudar, você quer estudar, mas tem uma limitação física ali, né? Então, como que você poderia fazer? Ou tem pessoas que também tem um caso, por exemplo, que trabalham viajando, que não ficam... Trabalham viajando, tá sempre pra lá e pra cá. Nunca tá, né, o trabalho fixo em casa. E também curtem a música. Como é que eu vou fazer pra estudar direto, Dani? Se eu não tô na minha casa, como é que eu faço? O meu instrumento, bom, nesse caso aí, seu instrumento tem que ser portátil pra você poder estudar. Porque se você puder levar o seu instrumento com você, já é uma coisa. Agora, como que eu faço pra evitar barulho em hotel? Enfim. Galera, algumas coisas você tem que começar a procurar. Existem alguns acessórios, alguns equipamentos que você pode usar para tentar minimizar um pouco o som do instrumento. Porque música, gente, é som. E a gente faz som, né? Se a gente tem que tentar diminuir um pouco, a gente tem que diminuir um pouco, não pode mutar. Por exemplo, os instrumentos elétricos têm o benefício de você pôr um fone de ouvido e estudar com fone. A guitarra, você pode pôr ali um fone no cubo, os pianos digitais, você pode pôr um fone para estudar também. Enfim, teclado, você pode pôr fone, estudar e não incomodar ninguém. E ficar ali na sua concentração sem emitir barulho. Agora, instrumentos mais acústicos, como instrumentos de sopro, mesmo instrumento de cordas, violão, como é que eu posso fazer para minimizar o som, Dani? Existem alguns, como que chama? Algumas surdinas para estudo, que são acopladas ao instrumento, você pode pesquisar o seu instrumento, algumas surdinas são até usadas por uma questão de timbre também, para você querer um timbre diferente, mas existem essas surdinas, essas opções de surdinas para estudo, para abafar um pouco o som. É gostoso, Dani? Não, não é. Por exemplo, o piano acústico tem a surdina que é um pedal, o piano de parede, ele tem o pedal do meio. O pedal do meio, ele é um pedal para tentar fazer essa surdina, assim, né? Eu odiava, mas enfim. É que na minha casa eu era bem espaçosa e não tinha um problema. Quando eu era adolescente, eu não tinha um problema das pessoas estarem reclamando de eu estudar. E eu tive esse problema um pouco mais velha, quando eu já estava na faculdade. A minha irmã já era mais velha também, e ela queria trabalhar, ela queria estudar, e ela reclamava um pouco de eu estar estudando. Mas eu não dava bola. eu não dava bola, eu falava, sinto muito estudar. Mas isso era a minha personalidade super espaçosa que eu sou. Talvez não é a sua personalidade. Então, talvez a opção seja a surdina do piano. Eu não tinha o piano digital, eu tinha o piano acústico. Então, era uma opção. Tem que encontrar. Eu vi na internet, por exemplo, pro saxofone, uma espécie de bolsa, de bag que tem assim, era bem louca, que você coloca o saxofone assim sobre ela, né? Veste ela no saxofone como se fosse uma roupa assim, e abafa muito o som externamente. Você consegue ouvir, consegue estudar e não incomoda tanto, entendeu? A sua vida continua. São estratégias que você pode fazer. E eu tenho pessoas que também reclamam que não conseguem estudar porque ao fazer o barulho do estudo, as crianças, especialmente mães, os meus filhos estão em casa, eles vêm tudo em cima do piano, eu não consigo estudar. Muitas me falavam assim. Então as crianças vêm junto. E nesse caso, assim, tanto nesse caso das crianças que não deixam, se você tá me ouvindo tem isso, essas crianças não deixam você estudar, ou do caso daquela minha outra aluna que o pai não quer de forma alguma para que ele tá trabalhando, porque vai incomodar, vocês têm que entrar, tem que conversar, gente, tem que ter diálogo. E mesmo com a vizinhança. Imagina que você tá num apartamento e a vizinhança também acha ruim, é horário comercial. É o seu apartamento, é horário comercial. Dentro da sua casa você pode fazer o que você quiser. Só que a gente não pode se indispor tanto, né? Não pode brigar tanto. Então tem que ter diálogo, tem que entrar num acordo, tem que conseguir entrar num acordo. No caso das mães, tentar estudar na hora que elas estão na escola, então organizar a sua rotina de estudo para isso. Pode ser uma forma de você pensar. Ou então, combinar com o seu marido ou com algum familiar, na hora que você deixa a criança para fazer um passeio
um lazer ou um outro curso, é o seu momento que você estuda. Enfim, não dá pra a gente também se colocar para estudar com as crianças desconcentrando a nossa concentração, tirando o nosso foco. Não dá, a gente não consegue evoluir, porque você não consegue estar focada. Então, tem que pensar estratégias de organização e de acordo familiar. Tem que ter um acordo familiar. É preciso. E aí a gente vai ser testado na nossa habilidade de diálogo, de conversa, né? De discurso. Tem que haver. Tem que haver. E também tem pessoas que podem ter a situação diferente. Pode ter a situação assim, mas eu trabalho muito, Daiane. Eu trabalho muito mesmo. Eu trabalho muito. E quando eu volto para casa, eu tô absurdamente cansado. Ou então, se não tá absurdamente cansado, volta para casa já bem à noite. E aí tem as leis municipais ou as leis de condomínio que não pode fazer barulho. E aí realmente não pode. Então, nesses casos, eu penso que a gente pode aprender com o comportamento de pessoas que nos trazem exemplos, né? Que são inspirações para nós. Tem um músico famoso, um importante violonista chamado Ginga. Eu não sei se vocês conhecem, da música popular brasileira. Ele é dentista. E a profissão dele é dentista, assim, o ganha-pão. A música dele não é para ganhar pão, a música para ele é como arte. E ele, inclusive, tem um trabalho riquíssimo dentro do campo da harmonia, do desenvolvimento musical. Pesquisem sobre o Ginga. Como que ele estuda, gente? O caso dele é violão, instrumento portátil, ele leva o violão para cima e para baixo e ele estuda no consultório, entre um paciente ou outro. Então, em momentos que tem ali uma vaga, uma brecha, diariamente ele está estudando. Quando o paciente não vem, quando ele não tem uma consulta, ele está ali estudando no violão. Então, pode ser estratégia. Se você trabalha muito, de repente não dá para você estudar na hora do almoço lá na empresa, eu não sei. Eu não sei qual que é o seu instrumento. De repente você pode colocar acessórios ali para abafar o som, de repente ele pode com você. Ah, não, Dani, eu não posso estudar na minha empresa. Então, de repente, você pode organizar sua rotina para levantar mais cedo, estudar antes do trabalho. Quando eu falo isso para alguns alunos, logo vem assim para mim, Dani, eu canso, eu vou levantar mais cedo ainda. Gente, é como eu falei na live de ontem, né? O quão disposto você está a sacrificar algo. Quão determinado você está para conquistar algo. Você sacrifica por alguma coisa para conquistar outra. Veja o meu caso. Eu, quando comecei a fazer as aulas de ukulele, lá na segunda quinzena de dezembro, que eu tô soltando agora no canal, para vocês verem, eu fazia, vocês não vão acreditar, eu fazia as aulas 6 horas da manhã. Galera, era 6 horas da manhã e o professor tava na minha casa. Eu não sei quem era mais louco, se era eu ou era o professor. Eu acho que era ele. Mas enfim, a disposição dele era. Eu aprendi muito com esse professor, incrível. Ele tava lá, às vezes ele veio me dar aula, às vezes 6h30, às vezes 5h30 da manhã ele tava me dando aula. Então, assim, daria 5h30, 6 horas você fazia aula? Era a hora que eu podia. Era a hora que eu podia, era a hora que ele também podia. E por que a limitação quem coloca somos nós, entendeu? Eu aprendi o ukulele fazendo aulas assim, às 6 horas da manhã, porque era o horário que eu podia. Então, a gente tem que organizar a rotina, tá? E assim, não é fácil também quando você já tá numa vida de trabalho intenso, tem que pagar boleto e tem que pagar conta, e você conseguir organizar os momentos de estudo. Não é fácil, eu sei por experiência própria. Como que eu, Daiane, estudo nessa rotina louca de trabalho, de aulas, e como é que eu faço? Quando eu estava com aula física, dando aula para os meus alunos presencialmente vindo até mim, os meus momentos de estudo era quando vagava um ou outro. Às vezes tem aula vaga, sempre tem um ou outro falta, não consegue vir, às vezes em cima da hora, então eu decidi que eu ia começar a carregar meu material de estudo comigo. Eu levava comigo. E assim, galera, eu trabalhava numa cidade vizinha, eu viajava 30 quilômetros, então eu carregava um material de estudo só de precaução, para quando o aluno faltasse, eu aproveitar meu tempo. Agora, foi sempre que eu fiz isso? Não, não foi. Eu fiquei um bom tempo reclamando que eu não tinha horário de estudar, porque eu trabalhava muito. Até eu decidi parar de reclamar e encontrar uma alternativa. E eu comecei a ver essa alternativa, né? E comecei a buscar, enfim, e fazia isso. Então, é uma alternativa, tá? Se a sua realidade é essa. E em ambos os casos, assim, em ambos os casos não, nesse caso, assim, de você ter que organizar essa rotina de estudo, de conciliar com seus familiares, conciliar com seus vizinhos, isso demanda que você crie o hábito do estudo. Nós fizemos uma live aqui, acho que foi a primeira live dessa semana, se eu não me engano, ou a segunda, eu não lembro se foi a live número 6 ou número 7, mas a gente falou da importância de criar o hábito de estudo e falamos o quanto isso leva alguns dias para a gente se acostumar. Então, quando a gente vai envolver terceiros, vai ser um pouco mais complicado, porque não é só a sua rotina que vai mudar, é de terceiro, né? Se você tem que entrar num acordo com o seu marido para ele levar as crianças para passear, para você poder estudar, não é só a sua rotina que vai mudar, é a dele também. Então, tem que haver
uma paciência ali, uma flexibilidade para que juntos, e assim, uma união, né? A família tem que estar unida nisso, nesse projeto. E, enfim, no seu caso, se você vai estudar na hora do almoço, não vai ser simples também você chegar e começar a desenvolver o hábito de estudar todo dia na hora do almoço, aproveitar, diminuir ali seu tempo de descanso para estudar. Não vai ser simples. Não é simples você ficar carregando o seu instrumento diariamente, colocar ele no carro, porque se tiver um horário vago você vai estudar. Você vai, até que esse comportamento automatize, demanda alguns dias, lembra? Mais ou menos, tem pessoas que falam que são 21 dias, tem pessoas que falam 30 dias, né? Pessoas não, pesquisadores, mas de qualquer forma, demanda um tempo, demanda alguns dias, ali quase um mês para você automatizar isso. Então tenha paciência. Vai permanecendo, vai buscando mudar essa rotina, porque daqui a pouco isso automatiza, lembra? O nosso cérebro tem dois funcionamentos. Ele tem o funcionamento automático, que é o sistema automático, literalmente, que gosta de estar ali dominando o cérebro, porque ele gasta menos energia nesse processamento. E tem o sistema deliberado, que é aquele consciente, que é aquele que é mais lento e que cuida de funções assim mais sofisticadas. Então faz você gastar mais energia cerebral. Para mudar um hábito, a gente tem que trabalhar com esse sistema deliberado, aquele que é consciente, que faz você ficar gastando energia. Por isso que a gente tem tanta resistência para conseguir ter um hábito novo, porque o cérebro não quer ficar gastando energia nova. Ele é programado para logo automatizar as coisas e ficar livre. Então, por isso que a gente tem essa resistência, mas a gente persiste, a gente se autoeduca, a gente vai mudando isso, né? Vai construindo. Porque assim, o que a gente não pode é ficar confortável diante de uma situação que nos poda, poda a nossa habilidade, poda o nosso desenvolvimento, não nutre um ambiente que vai fortalecer o nosso amadurecimento musical. A gente não pode ficar confortável diante disso. A gente não pode se sentir bem sendo uma borboletinha com alguém segurando as asas. A gente quer bater asas, a gente quer voar. Então a gente tem que fazer do problema uma solução. Lembra, ontem eu citei na live de ontem o caso de um rapaz que ia estudar na rua, nas ruas, músicos de rua, sabe? Ele não tinha como fazer som dentro de casa. Então ele viu uma dupla alternativa para isso. Primeiro que ele conseguiu uma grana extra, ele colocava lá a galera que curtia aí jogando dinheiro ali para ele. E ele também estava na rua, num ambiente ao ar livre, estudando. Pode ser uma alternativa, viu? De repente, para você estudar no ar livre, em parques, em ambientes públicos, tem que ter cuidado com essa questão de violência, tem que ver a sociedade para isso, né? Mas tem que ver essas questões. Você pode, de repente, estudar num ambiente público. Eu acho que o meu marido quer fazer alguma intervenção. A gente tem que lembrar quarentena. Ah, quarentena. Não pode. Agora não. Não pode, agora não. Mas depois pode. Depois. Agora não. Mas enfim, esse rapaz, quando ele ia, ele tava vendo uma dupla função nisso, porque ele ganhava uma grana ali e ele tava estudando ali, ao vivo. Então, ele não tinha vergonha para isso, porque também ele percebeu que as pessoas não percebiam que ele estava estudando muito tempo a mesma música, porque ninguém fica ali uma hora assistindo, as pessoas assistem um pouquinho e vão embora. E mesmo que elas passem depois, elas acham que está repetindo o repertório, enfim. É uma estratégia, a gente não pode se acomodar, a gente tem que criar o nosso ambiente, sabe? E, galera, aumente a frequência de assistir a apresentações musicais, aumente essa frequência de ouvir música, porque nós músicos, nós que estudamos música, por incrível que pareça, temos pouco esse hábito é importantíssimo, nós temos que estimular a nossa audição, nós temos que ter frequência em apresentação pública, e como o meu marido falou, não agora, né, agora a gente não vai ter essa opção, todas as atividades culturais estão podadas, mas tudo bem, é momentâneo, isso vai passar, e aí a gente tem que voltar a ter, tem muitas apresentações boas, públicas mesmo, em teatros municipais, em salas de concerto, no próprio Sesc. No Sesc tem muita coisa boa, assim, nos grupos de música da nossa cidade, gratuito ou a preço, assim, muito popular, preços de R$5 o ingresso. Então, tem muita coisa pra gente pesquisar. Depende de onde nós moramos, né? Depende de quão aquecida culturalmente é a nossa cidade. Se não é, aqui na minha cidade também, galera, não tem. Na minha cidade não tem muito aquecimento cultural. Nós temos que criar isso. Então a gente vai às vezes para a cidade vizinha quando pode, assiste muita coisa pela internet. Agora então tá bombando um monte de coisa pela internet. Aumente, cria esse ambiente assim, porque o restante das coisas que eu falei, que é você acreditar no seu potencial, que é você nutrir o hábito diário, isso eu acredito que quem está acompanhando o canal aqui já está muito firme com essas ideias. É importante também saber outros comportamentos que vêm enriquecer o ambiente. Às vezes a gente pode pensar, por que filhos de músicos, pode se perguntar, né? Por que filhos de músicos têm a tendência de serem bons instrumentistas? É hereditário? Não é hereditário.
é que o ambiente musical promovido pelos pais que são músicos é muito rico. Agora, eu já vi filhos de músicos não quererem nem saber da música, filhos do meu professor, inclusive, não querem nem saber da música. Por quê? Porque provavelmente o ambiente em casa não é tão rico, não é tão nutrido, não é nutrido com amor, não é nutrido com prazer. Então, assim, filhos de músicos têm uma tendência de, como dizem, filho de peixe, peixinho é? Tem uma tendência, mas é uma tendência hereditária? Não é uma tendência hereditária. Assim como as meninas que foram criadas por lobo, que tiveram todo aquele trejeito corporal mudado mesmo, transformado, não era hereditário, era ambiente. Então, o ambiente de filhos de músicos que fazem música ali diariamente, que trazem músicos para dentro de... o que músico faz? Quais são os amigos de músicos? São músicos! Vai fazer churrasco com quem? Com músico, entendeu? Vai sair com quem? Com músico! É sempre assim. E músico faz o quê? Toca! Então, os filhos de músico estão sempre ouvindo música, estão sempre assistindo apresentações, estão sempre conversando sobre música, então o ambiente é muito rico. O ambiente faz muita diferença no nosso processo de aprendizado. Se a gente não está num ambiente que naturalmente nutre isso em nós temos que mudar esse ambiente com o que a gente pode, porque ficar reclamando não vai fazer nada. A gente tem que criar alternativas e construir um ambiente mais saudável para nós. E ó, uma última coisa. Vamos aprender a fazer leitura, gente. Ler muita coisa. Ler muita coisa que vai nutrir a sua mente com essas informações. Buscar conteúdo, buscar a sua comunidade de pessoas. Se o seu ambiente não te nutre, se você não consegue ter esse tipo de diálogo com a sua família, você tem que encontrar o círculo de pessoas que nutrem isso em você. Que seja através de textos que te elevam, de textos que vão te ensinar a criar um ambiente melhor, seja através de pessoas que você descobre nesses círculos de leitura. Sim, procurando na internet mesmo. Você vai descobrindo afinidade, você vai atraindo um novo círculo de amigos. Isso também faz parte da construção de um ambiente, sabe? De pessoas que vão nutrindo essas crenças que nós temos e que não vão fazendo como aquele no começo, no ambiente antimusical que eu falei no começo da live, que vai caçoando, vai te zoando, vai dizendo que você não tá aprendendo nada. Esse tipo de círculos de pessoas não nos agrega nada. Então, se essas pessoas são nossa família, a gente simplesmente tem que não conversar esse tipo de assunto com eles. Eles não podem nos ajudar nesse ponto. A gente conversa outros assuntos e busca a nossa comunidade de pessoas que nos fortalece, entendeu? Combinado? Então, como que eu posso evoluir assim? Como que eu posso avançar na música se eu não posso fazer barulho? E quem diz que música é barulho, né? Mas enfim, é assim que as pessoas entendem. Ó, pensa, músico, ele primeiro tem que incomodar. Ele tem que incomodar, gente. Primeiro ele incomoda, para depois ele conseguir acalentar e acariciar, esquentar os corações e os ouvidos de quem ouve. Mas primeiro incomoda. Então, paciência. Não é fácil viver com músico. Paciência. Mas é uma bênção ter um músico do lado quando ele já tá bom. No começo, paciência. Né? É isso aí.